pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal aqui. Faz tempo que eu não gravo vídeo, enfim. Deu saudade, eu tô gravando. Mas esse vídeo aqui hoje é para explicar sobre a biblioteca que eu criei aqui em PHP, que ela faz algo muito incrível, muito poderoso, que a programação objetos não consegue resolver. E através dessa biblioteca a gente resolve esse problema, que ela tem a capacidade de interceptar os objetos, né, em tempo de execução. Mas para que interceptar um objeto em tempo de execução? Porque assim a gente consegue manipular os parâmetros que estão passando dentro desse método específico que a gente está chamando, manipula esses parâmetros e a gente consegue, de certa forma, manipular a saída também e substituir o método original por um método de uma outra classe. Como isso é possível? Vou mostrar para vocês agora. Tá? Eu tenho uma classe aqui chamada Customer, ela é bem simples e ela só entra o parâmetro name e retorna o parâmetro name. Ela não faz nada mais e nada menos do que isso. Tá? E como que eu vou conseguir interceptar um objeto que vai ser instanciado e substituir, modificar esse método aqui sem alterar ele, de fato? Eu não posso alterar ele em tempo de execução. Eu não quero, eu não consigo. Imagina que essa classe não é propriedade minha, eu não consigo editar esse método, como se fosse uma biblioteca externa, por exemplo. Então, eu crio uma outra classe aqui, chamada... Pode conter qualquer nome, tá? Essa classe em específico, só que eu dei o nome aqui de Aspect. Tá? Então, o que eu faço? Eu quero interceptar, por exemplo, a string que está sendo recebida aqui e modificar ela. Por exemplo, se eu passar aqui Bruno, eu quero que antes de chegar aqui dentro seja colocado, por exemplo, Bruno Alves. Então, eu vou criar um public function before, tá? O getName. A primeira caractere aqui do método é G, então o G ele fica maiúsculo, tá? Então getName. Aí você copia tudo o nome do método ali. Beleza. A primeira entrada aqui sempre vai ser o objeto interceptado, que é do tipo customer. Ou seja, o customer não está sendo interceptado, esse objeto não está sendo interceptado em tempo de execução, então é ele que vai ser recebido como parâmetro aqui primeiro. Opa, subject. Pode ser qualquer nome, tá? Mas eu chamei aqui de subject mesmo. E aqui a gente vai receber, então, a nossa string. A gente vai receber a string name aqui. Perfeito. Tá, imagina que aqui tivesse vários parâmetros. Eu tenho que retornar aqui um array de parâmetros, tá? Então, array. Como só tem um parâmetro, eu vou retornar o name, que no caso vai ser tipo Bruno aqui. Imagina que está sendo o valor de entrada seja Bruno, eu vou colocar tipo Bruno.espaço Alves aqui. Aí fica o meu sobrenome, certo? Se tivesse entrado como parâmetro um int idade aqui, por exemplo, ficaria da seguinte forma: int idade, e aí eu dou um vírgula e consigo colocar, por exemplo, 40 aqui. Entendeu? É basicamente isso. Então, vocês vão entender de certa forma melhor quando estiver sendo executado isso aqui. Vamos lá. Então está recebendo uma string, a gente modifica a string aqui e coloca, por exemplo, se está recebendo Bruno, aqui vai ser modificado para Bruno Alves. Então vamos lá, ver se deu certo. Tá? Como eu gero isso? Eu chamo a classe principal da biblioteca chamada kernel e eu vou adicionando um proxy nesse objeto kernel. Por exemplo, aqui, ó, o objeto interceptado vai ser o customer, né? Um objeto do tipo customer. E eu quero substituir os certos métodos que estão dentro dessa outra classe aqui, com base ali no padrão que a biblioteca fornece. E qual padrão é esse? O before é um deles, né? Eu quero interceptar os parâmetros antes do método ser de fato executado. Então, beleza. Aí tá, eu dou um kernel build, depois que eu fiz todas as declarações de proxy aqui, eu dou um build e ele vai retornar um container para mim. O container que vai instanciar esse customer aqui para mim, vai fazer todo o processo de interceptação, enfim. Então vamos lá, dou um container get e eu quero o objeto customer. Beleza, então aqui
eu vou ter já uma instância do customer para mim. Só que quando ele identificar que está chamando getName, vai passear aqui primeiro os parâmetros dele e depois, só depois vai ser executado o getName. Vamos fazer um teste na prática agora. Opa. Ah, tá. Vou tirar essa imagem aqui. Beleza? Porque não tinha no início, né? Então, beleza. Vamos lá. Tudo certo agora. Beleza? Vou executar. Olha lá. Entrou Bruno e saiu Bruno Alves. E se eu quisesse modificar para, sei lá, qualquer coisa aqui no início? Vamos ver se deu certo também? Ah lá, a gente conseguiu modificar o parâmetro antes de entrada. Ah, beleza, agora eu não quero executar os parâmetros antes, eu quero substituir literalmente esse método aqui. Como é que eu substituo ele? Então a gente vai dar um public function around getName. O getName agora ele não vai retornar uma matriz, ele não vai retornar um array, ele vai retornar especificamente o tipo de retorno aqui especificado aqui. Então vai ser uma string. Né? O primeiro parâmetro sempre é o objeto interceptado, né? E aqui eu estou passando a string name. Tá? Public function round. Eu vou retornar aqui, agora, sei lá, teste 1, 2, 3. Tá? E eu quero imprimir na tela também, vou dar um echo, né, método substituído. Vamos ver se funcionou. Olha lá, método substituído. Vou dar um /n aqui para dar uma quebra de linha. O método foi substituído e o return foi teste 1, 2, 3. Provavelmente, se não retornar nada, vai dar um erro. Vamos fazer esse teste agora. Olha lá, deu um erro porque precisa retornar do tipo string. Então a gente tem que retornar alguma coisa, certo? Então, ou seja, a nossa string está passando aqui, ela está sendo substituída por esse cara aqui. Tanto é que se eu dar um echo name aqui, ó, echo na variável name, esse cara aqui ele vai ser mostrado, vai ser exibido. Ó. Opa, eu não salvei. Agora, só acabei de salvar, executo de novo, tá vendo? Vou dar um /n. É por isso que essa biblioteca ela tem um poder enorme, porque ela consegue manipular literalmente os objetos em tempo de execução. Olha lá, método substituído. Sensacional. Ah, mas eu quero pegar o resultado e executar uma coisa depois, né? Eu quero iniciar um evento depois que esse cara foi executado. Então a gente tem um after também. Vamos fazer esse teste agora. Eu vou limpar isso aqui, né? A gente tem um public function after getName. O primeiro parâmetro, lembrando que sempre vai ser um objeto do tipo interceptado, que vai ser o subject. E aqui ele tem o output, né, que no caso vai ser a resposta. Eu vou dar um echo no output aqui, né? After customer subject. Customer, certo, agora ficou certinho. Beleza, vamos lá. Provavelmente ele vai dar um echo teste 1, 2, 3 aqui na tela. 2 echo 1, 2, 3. Tá vendo? E se eu dar um echo aqui, ó, por exemplo, teste. Ou seja, galera, ele vai primeiro vai chamar o getName e só depois ele vai pegar a resposta, que no caso vai ser o retorno do name aqui, e vai estar passando no after getName. Então a gente consegue modificar a resposta após a execução desse método. Então a gente tem 3 triggers aqui, né? Tem o before, o around, que substitui literalmente um método por um método aqui dessa classe, e a gente manipula a resposta. Isso é muito poderoso para a gente estar fazendo manutenção em código legado, tá? Modificando ali classes que a gente não tem
propriedade, de certa forma, para modificar elas, e de uma forma muito simples. Tá? Obrigado por terem assistido até o final e bons testes aí. Recomendo que vocês testem